Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Bota para mim aí, na João Ferreira de Almeida, que é Bíblia de crente. Ela? Então essa é da nova. Bora. Essa é muito nova. Bora ler assim mesmo, bora. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Porque a palavra, ó, crente tem que saber o que é essa palavra aqui, ó. Se não tiver essa palavra nesse versículo, fica morgado. Galera, 40 a mais conhece a palavra, bem do que isso não conhece não. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fecha teus olhos e ora comigo. Senhor Deus, estamos na tua casa, Senhor, reunidos como uma família, reunidos como irmãos, reunidos como igreja, para ouvir a tua voz. Então, Senhor, fala conosco. Não aceitamos sair daqui do jeito que chegamos. Antes queremos absorver toda a porção que tens para nós essa noite. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém. Se eu fosse dar um tema, Priscila, a essa mensagem de hoje, seria o seguinte: sal e luz, o poder de transformar ambientes. Amém? Você percebeu que o Senhor Jesus disse assim para os discípulos, Ian: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele não disse que nós temos o sal e que nós temos luz. Ele não disse que nós possuíamos. Ele não disse que nós de vez em quando estaríamos portando aquilo ali. Ele não disse que nós carregávamos essas coisas. Ele disse que nós somos elas. Nós não carregamos sal, nós não temos sal. Nós somos sal. Nós não carregamos a candeia, nós somos ela. Nós não carregamos algo que ilumina, pelo contrário, nós iluminamos a terra. Então, a nossa responsabilidade é muito maior do que alguém que possui algo. Nós somos a própria luz, nós somos o próprio sal da terra. E o Senhor Jesus diz assim: e se o sal se tornar insípido? E se o sal não salgar mais, para que serve o sal? Eu estava conversando com os irmãos, acho que na terça-feira passada, levei uma chuva de Santo Amaro até Piedade, para ter essa conversa, porque esses irmãos, eles são muito importantes para o cenário motociclístico aqui de Recife, onde eles fazem uns eventos cristãos de muita relevância. E eles estavam um pouco abatidos, querendo deixar de fazer aquilo que o Senhor tinha chamado eles para fazer. E eu, sentado à mesa deles, peguei uma faca e não usei. Mas peguei a faca, levantei e perguntei: para que serve essa faca? E para que serve uma faca? A faca serve para cortar. E se a faca não cortar, para que ela serve? Serve para nada. Você está entendendo que isso não é sobre faca? Você sabe para o que o Senhor Jesus chamou você? E você está exercendo aquilo
pelo que Ele te chamou, então você é uma faca cega, se você não estiver fazendo. Se Ele chamou você para algo e você não exerce, você é um sal sem gosto. Você é uma luz apagada. Para que serve uma luz que não ilumina? Até de nome ela muda. A gente não chama as lâmpadas de luz? Acende a luz, nós dizemos isso. E se você acender a lâmpada e ela não iluminar, o que é que você fará com ela? O que é que você vai pegar? Você vai fazer o quê? Você vai jogar fora, porque ela não serve para nada. E um cristão que não está exercendo a sua função de sal e de luz, não serve para nada. Pastor. É isso mesmo. Nós fomos chamados como sal, para preservar as coisas. Antes que existissem os refrigeradores, o sal era a maneira pela qual se mantia incorruptível as comidas, onde a carne não apodrecia. Se você for num açougue, qual é a única carne que está fora do congelador? Qual? Por que será? Porque ela está salgada. O sal está impedindo de que haja corrupção naquela carne. Você é sal. Você impede que haja corrupção no ambiente em que você estiver. Se não for isso, você é apenas mais um corrupto, mais um corrompido, mais um que está prestes a vencer, mas da maneira ruim. Seu prazo já passou. Agora você é carne podre, porque não há sal em você. Não há sal no ambiente que você está frequentando. O sal serve para isso. E o sal serve para dar gosto. Se eu for perguntar aqui qual é o item mais barato da cesta básica, todo mundo vai dizer que é o sal. Agora, são poucos os itens da cesta básica que ele não é usado, sim ou não? Vamos lá. Quando você vai cozinhar o seu feijão, o que é que você joga lá? Sal. No arroz, no macarrão, eita, isso é sal, né? Na carne, pelo amor de Deus. Na margarina, já vem nela já. Entendeu? Já vem nela. Quem gosta de comida sem sal aqui? Quem gosta? Quem diz assim, bicho, eu prefiro sem sal. Gosta? Gosta assim mesmo? É apaixonada? Não. A pergunta foi essa? A pergunta foi se está acostumado? Eu me acostumei, André, a tomar café sem açúcar. Eu me acostumei imposto por Tatá. Veja, Tatá mandando na minha vida, veja. Tatá ia botar o café e dizer sem açúcar. A mão chegava a tremer. Para mim, café é sem açúcar. Às vezes uso, mas gosto. Não gosto. Me acostumei. Entendeu? Prefere sem também. Para manter-se vivo é sempre bom. É que nem açúcar. Se é diabético, viva sem, viu? Mas você sente falta. Chega aquele feijão cheiroso, adubado, hein?
Você diz, chega, tem feijão que tem, eu não sei para que serve, mas tem uma folha de louro dentro. Já viu? E eu como a folha de louro. Eu como, velho. Tá aqui, eu vou comer, velho. Entendeu? Botaram o quê? Mas beleza. Mas ele vem bonito, cheiroso e tal, e você, sem sal, você sente a falta, irmão, logo. Você sente a falta, velho. E carne de charque, se você escaldar demais, você vai sentir falta do sal. É ou não? Porque você é esse sal para o mundo. Se não tiver você, se você não salgar, falta algo. Qualquer ambiente que você está, você é sal, você chegou no ambiente. O sal chega na carne e é a carne que muda. A carne era uma sem você. Você chega num ambiente, o ambiente era aguado sem você. Chegou você, irmão. Agora aquele lugar tem gosto. Agora aquele lugar é saudável. Agora aquele lugar é agradável, porque você está lá. Se você chegou num lugar e não mudou nada, reveja a sua fé. Reveja a sua fé. Porque quando o sal toca na carne, não é o sal que pega gosto, é a carne. É a carne. Você não diz que sal gostoso, você diz? Você diz, bicho, que sal gostoso da poxa. Você não diz, porque você vai pegar o sal fora, pega o outro sal. Porque tem um monte de sal agora, né? Tem um rosa, tem um não sei o que, marinho. Para mim é tudo sal, irmão. Eu digo, oxe, é sal. Uma vez eu fui pegar uma pedrinha do sal rosa para saber se ela é diferente. Sal. E você sendo esse sal, você toca na carne e transforma. E não é o contrário. Ninguém diz que sal gostoso, mas diz que carne gostosa. Mas quem está dando aquele sabor é você. Então o ambiente que você chega tem que se transformar. Quando você chegar no lugar, as pessoas que estão lá frequentando tem que dizer, bicho, que lugar legal, que recepção legal, que trabalho bem feito. E você ali, fazendo o seu, bem feito. E as pessoas dizendo, bicho, como esse lugar aqui? Pô, velho, que legal, velho. Mas é o sal silenciosamente transformando o lugar. Amém, igreja? É você. Mas se você não estiver salgando o lugar que você está, você é um sal sem gosto. E sabe por que Jesus disse? Tem que ser lançado fora e pisado pelos homens. Porque o sal, ele perde suas propriedades, sim. Talvez você ache que não, porque o sal acaba rápido na sua casa. Mas com o passar de muito tempo, o sal, ele perde. E sabe como ele era usado lá em Israel? Lá tem um tempo que fica bem frio. Então o sal, ele era lançado para que não fosse tomado de gelo os lugares. E as pessoas passavam por cima do sal. Você já viu sal molhado? Você já molhou sal? Alguma vez a goteira caiu em cima do sal na sua casa? Você viu como ele fica uma lama? E é sobre essa lama que Jesus está falando aqui. Que se você não tiver gosto, você é julgado para ser lançado pelos homens, para ser pisoteado pelos homens, e você não passará de ser uma lama pisada pelos homens. Mas foi para isso que o sal foi criado. O sal foi criado para isso. O sal foi criado para preservar, para dar gosto e para transformar os ambientes.
Amém, igreja? Amém? Diga assim: eu sou sal. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Mas Jesus olhou para os discípulos e não terminou por aí, porque se ele tivesse terminado por aí, já estava bom demais. Estava não? Eu já voltava para casa que nem a musiquinha do cão arrependido do Chaves. E volta o cãozinho arrependido, com as orelhinhas baixadas. Porque essa palavra é dura. Mas o que Jesus está dizendo ali, está fazendo a transferência de responsabilidades. Tempos antes de dizer o que Jesus vai dizer agora, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Nós, quarta-feira, nós lemos aqui sobre isso. Quando o povo de Israel está no deserto, o que é que tem por eles à noite? Uma coluna de fogo mostrando o caminho. Aquilo também é uma figura de Jesus Cristo, a luz do mundo, guiando o povo no caminho. E ele diz assim: não se esconde uma cidade que está em cima de um monte, e nem se acende uma lâmpada debaixo de um balde. Antes ela é colocada no meio da sala, para que ilumine a todos aqueles que estiverem na casa. Aí ele diz assim, Wellington: assim resplandeça a sua luz diante dos homens. A sua, ele não disse a minha, ele disse a sua. Ele disse a sua luz, porque você não tem luz, você é luz. Uma luz apagada não serve para nada. Sabe o que é? Entulho. Aí eu pergunto a você: o que é que você é? Luz ou entulho? Porque assim como eu perguntei para que serve umas facas para aquele casal, eu pergunto a você: para que você serve? Você está servindo para quê, velho? O que você tem feito da sua vida? É só trabalhar, é só buscar, realizar o quê, pelo amor de Deus? Eu sempre tenho que fazer uma explicação depois que eu digo essas coisas. Estou dizendo para deixar de trabalhar, para deixar, eu tenho que dizer porque fica gravado. Não estou, porque se alguém for usar isso contra mim, eu tenho ali, né, doutora? Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que se isso for, a Bíblia diz assim, ó, apóstolo Paulo: se a minha esperança em Deus estiver apenas nesse mundo, eu sou o mais miserável dos homens. Entendeu? E a Bíblia diz assim: quer comais, quer bebais, façais isso tudo para a glória de Deus. É isso. Se você é luz, ilumine, meu. Se você é luz, ilumine. Clareie os ambientes. O ambiente era escuro, era úmido, era frio. Chegou quem? Chegou a luz, irmão. Chegou a luz. O que estava escondido tem que ser revelado. Chegou a luz. O que era frio agora é quente. Chegou a luz. Agora não tem mais como tropeçar, porque eu estou vendo todos os obstáculos à minha frente. Chegou a luz que revela o caminho. Onde você estiver, velho, você tem que mostrar o caminho para Jesus Cristo, porque você é luz. Assim como o sal tem que dar sede, para que as pessoas tenham sede de Jesus com a sua presença naquele lugar. A luz tem que mostrar o caminho. Você tem que ser como aquela coluna de fogo, mostrando o caminho para as pessoas
para a terra prometida, que se chama Jesus. Amém, igreja? Porque se você não estiver salgando, você não estiver iluminando, você não serve para nada. Para nada. A gente chega nos lugares, a gente tem que... Luz, ela só vai se portar como luz. Luz não vai se comportar como qualquer outra coisa. Vai? Uma lâmpada, ela se comporta como lâmpada ou como, sei lá, tapete. Tem? Não tem, não dá. Lâmpada se comporta como lâmpada. O salmista diz assim, ó: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua? Então, como é que a gente tem que andar? Na palavra. Mas às vezes, o que a gente escuta menos na boca dos crentes é a palavra. Muitas palavras, às vezes. Muitas brincadeiras de mau gosto. Aí, como eu estou na igreja, eu gosto de falar sobre a Bíblia. A Bíblia diz assim, ó: as más conversações corrompem os bons costumes. Eu sou do tempo, Alisson, não sei se você é desse tempo. Eu acho que é. Muda, vê que de Xuxa já pra cá já é muito tempo. Diz aí de quem? Vamos de quem é? Quem é contemporâneo aí? Bob Esponja, isso é tudo velho já, gente. Qual os novos aí, gente? Qual os novos aí? Ninguém sabe. Ninguém liga também, né, velho? Só os negócios chatos, né, bicho? Não tem combate. Minha esposa assistindo lá um negócio lá, os caras tudo de olho puxado, eu esperando a luta, o robô gigante, e não tinha nada disso, velho. O Jasper vai chegar quando aí nessa parada? Não tem não, é uma musiquinha lenta, o negócio. Tô ligado. Aí, vocês me tiram de tempo, viu, meu irmão, com essas paradas. Mas na época da gente, Alisson, quando o cara falava um palavrão na frente de um crente, ele pedia desculpa. Hoje, às vezes, o crente é o cara que fala o palavrão. Às vezes, o crente é que fala o palavrão. Às vezes, o crente é o que puxa a brincadeira. Hein? Bicho. Uma vez com a Implement, eu fui tocar num evento lá em Maceió, velho. E a gente tirou onda, velho, detonou. Modéstia à parte. Né? Então a gente arrebentou, velho. Aquele negócio. Quando a gente desceu, os caras que levou da gente, os caras que eram da igreja de lá, que era parecido com a igreja da gente, quando a gente desceu, os caras disseram: bicho, foi. Sem entender, só palavrão, bicho. Eu disse aos meninos, eu acho que é só a gente que é crente mesmo nesse rolo aqui. Não, o cara disse, não, pra gente isso aqui é normal. Eu disse, normal? Nunca mais eu vim pra cá. Entendeu a questão? Não, irmão, a gente faz diferente, a gente está fazendo peso na terra. Não é não? A gente só está fingindo. Meus irmãos, ninguém vai entrar no céu fingindo. Não. O que tem de crente canalha, fingindo que é crente, mas tendo uma vida de lixo, não está no gibi. E Deus está falando isso para nós essa noite, para que nós não nos tornemos isso, para que nós permaneçamos fiéis ao Senhor, porque Ele é real, e Ele não brinca. Quando eu errava com a minha mãe, o remédio para mim era cipó de goiaba. Com Deus, a punição é muito mais pesada. Temos que entender quem somos. Temos que entender
Mas pastor, eu tenho minhas dificuldades. Lute contra elas. Eu estou aqui para ensinar você, eu estou aqui para falar isso para você. Eu não posso mudar isso em você, você não pode mudar isso em mim. Mas todos nós devemos estar lutando contra nós todos os dias, dizendo: Senhor, me ensine a ser este sal, Senhor. Me ensine, Senhor, a ser esta luz, porque eu quero, Senhor, transformar assim como eu fui transformado. É assim que a gente tem que buscar viver. Não se corrompendo. Tem uma passagem que diz assim, talvez vocês queiram os versículos todos decorados, não os tem, tá? Mas pesquisa aí que o que eu vou falar está lá mesmo. Quando não está, eu digo, esse é o versículo que não está lá. Que diz assim, ó: não retribuam o mal com o mal, mas vençam o mal com o bem. Aí a gente pensa que isso aqui, Renato, se alguém fizer um mal a você, você tem que fazer um bem para ela. É assim? Não, você não precisa fazer bem não, para essa pessoa não. Você só segue o jogo. Retribuir o mal com o mal é se igualar na maldade. Vencer o mal com o bem é permanecer firme enquanto tudo ao seu lado está desmoronando. Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas mal nenhum te atingirá. E isso não é simples, não. Isso é alguém que está firme, indo para o alvo. Entendeu? O mal, o incêndio pegando, e você andando. Ontem estávamos num louvorzão. Quem foi ontem para o louvorzão? Quem foi ontem? Fomos tocar num louvorzão ontem da igreja Renascer em Cristo. Uma igreja que eu também fiz parte dela, Débora. Fiz parte também, um tempo massa, e tenho uma gratidão muito grande, porque talvez o underground aqui em Pernambuco também tenha fervescido pela época que a Renascer estava aqui com a Rádio Manchete, o movimento do CMF, né? Então tudo isso contribuiu muito. Até a Zadok, de onde nós éramos, é um lance que saiu da Renascer, porque o lance chamado CMF, que é Christian Metal Force, né, foi criado pelo Batista, que era pastor da Zadok na época e hoje da Christ Church. E nós fomos ligados à Zadok por um curto espaço de tempo, mas fomos no passado, sim. Tem gente aqui que foi dessa época, sim, não? Tem? Tem, né? E eu estava lá, nos convidaram e foi uma grande bênção estar lá. E o cara disse umas palavras que eu achei importante. Que ele olhou para mim, os irmãos lembram disso, e disse assim: bicho, você foi muito importante na minha vida, não foi isso? E eu fiquei, ele nem sabe disso, né? Eu sei de umas histórias, Isso, quando eu falo isso, eu não falo envaidecido. Eu falo com um senso de responsabilidade muito grande. Por quê? Porque eu não lembro de tanta coisa, mas se o cara disse aquilo ali, é porque o sal simplesmente foi sal. E ninguém sai por aí dizendo: oh, glória ao sal, glória à luz. Não, glória a quem colocou o sal. Você não elogia o sal, você elogia o cozinheiro. É ou não é? Então, e ele pregou algo naquele lugar muito importante também. Ele trouxe uma palavra e eu vi aquele cara do pior sentido que você possa imaginar. O cara hoje é pastor de uma igreja. E ele falou algo muito importante ali. Que ele disse:
E para quem já foi de lá, está transmitindo, né? Vou falar assim. O que ele falou é muito difícil de falar, tem que ter coragem. E eu disse, eu sei, nós temos essa coragem de falar o que ele está falando aí agora. E ele falou assim: o melhor de Deus já foi feito por ele. O melhor de Deus já foi feito por ele. Talvez nós é que não tenhamos vivido este melhor de Deus, mas ele já fez. E ele usou a passagem da fornalha de fogo. Qual era o nome dos caras que estavam na fornalha de fogo? Calma, calma. Não, a pergunta que você ia fazer qual era? Vamos aplaudir aí. O nível das quarta-feiras é isso aí, em grego. E em hebraico. Aplaudir de novo aí. Este é o nível. Presta atenção que este é o nível das quartas-feiras. Não, é daí. Vai cair na prova, viu? Você não... Então ele usou dizendo que aqueles caras entraram na fornalha de fogo muito tranquilos. Bora acender aí a fornalha. Aonde é? Aqui. Bora. Nós estão com medo não, é? Não. Então vou aquecer 7 vezes mais. Os caras olharam para ele. Aqueça 70, meu velho. Aqueça 200 aí. É pouco, 7. Porque eu vou entrar naquele lugar e eu vou sair bem. E se eu morrer lá dentro, eu vou para o céu, rapaz. Acenda, quem vai entrar lá está aqui. Talvez a gente... meu Deus. E os caras entraram. E o que é que eles encontraram lá dentro? Os caras foram olhar de longe e os caras jogando dominó e não era burrinho. Porque tinha quanto? Tá frio, não tá frio aqui dentro, cara? Tá meio frio aqui ainda não, mas aqui tá frio, velho. Mas, joga mais fogo aí. E os caras voltaram para o rei e disseram: ei, bicho, não foi 3 pessoas que a gente jogou lá dentro? Nunca mais eu tinha chegado aqui para ele. Ei, bicho, não era 3 que tinha entrado, meu velho. Aí o cara disse: era. Tem 4. Tem não. Tem, velho. Tem, velho. Fulano, vai ver lá quantos tem. Cadê fulano? A fornalha, fulano. Curioso, foi ver. Sei que alguém olhou de longe e viu que tinha 4 e disse: um era semelhante ao Filho dos deuses. Quem estava lá? In English, please. Jesus. Jesus estava lá porque tinha sal naquele lugar, porque tinha luz naquele lugar. E onde você estiver, sendo sal e sendo luz, pode ter fornalha, pode ter o que for, você sairá de lá ileso, porque Jesus estará lá com você. Jesus estará lá com você. Agora, não seja um crente psicopata. Sabia que existe o crente psicopata? Que ele não sente nada, ele não reconhece nada, e ele vive todo errado, mas Deus está com ele. Deus está comigo. Não é assim? Acontece isso ou não? E às vezes esse é eu, às vezes esse é você. Não seja, se toque. E aí, bicho, eu estou vivendo errado, velho. Eu estou fazendo coisa errada, velho. Eu sou crente. É assim que a gente tem que pensar. Velho, eu sou crente, eu posso estar pensando nessas coisas não, velho. Ou ninguém aqui já se pegou pensando em algo e disse: oxi, velho. Não. Posso ter isso na minha vida não, velho. Posso pensar isso não.
Tenho que ter mais cuidado com isso aqui. E começa a conversar consigo mesmo, parecendo um doido na rua. Não, velho, você tem que mudar, velho. Não. Não, peraí, eu sou crente agora, meu irmão. Agora eu sou crente, tu é doido. Pode não, velho, tu é doido. E é medonho para quando a gente está fazendo coisa errada, aparecer alguém que conhece a gente. Bora, fulano! Opa! E às vezes a gente nem vê, mas a turma diz, ó, fulano. Ô, Beltrana. Porque às vezes somos crentes psicopatas. Sabemos que estamos vivendo errado e fingimos que estamos vivendo certo. Você mente para mim, para o seu cônjuge, você mente para seus irmãos da igreja, você mente para todo mundo, você mente para si mesmo, que geralmente quem mente, o mais fácil de você enganar é você mesmo, porque você já compra a mentira. Mas para Deus não dá para mentir para Deus? Não dá para mentir para Deus. E de Deus não se zomba. Nós temos que olhar para Deus e entender quem Ele é. Que nós achamos que Deus é o bonitinho da fotografia. Geralmente a foto de Jesus é, né? Na sexta, nós estávamos em outro louvorzão. Quem está indo para louvorzão é nós. E os meus irmãos, quem foi para o louvorzão? Sexta-feira. E quem vai para amanhã? Quem vai amanhã? Pronto. E tinha lá, em cima assim no púlpito lá, tinham duas coroas. Uma de espinho e uma de ouro. Você entendeu? Tinha as duas coroas assim, ó. Uma de espinho, era assim ou não? E uma de ouro. A de espinho era da gente. Eu olhava para aquelas duas coroas e aquela é a minha, velho. A minha é aquela ali, ó. A de espinho. Aquela ali é a dele. E ele tomou a minha e me deu a dele. É isso que você quer, velho? Tome. A Bíblia diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Ele, Jesus. Eu vou viver brincando de ser crente, bicho. Hein? Sabendo que Ele passou por tudo aquilo e me chamou de luz, e me chamou de sal, e me chamou de filho, e me chamou de amigo, e eu vou andar nessa terra brincando com Ele. Se fez maldito, morreu numa cruz, sem dever nada a ninguém, muito pelo contrário, colocou aquilo na cabeça, forma de zombaria, porque se fosse colocado na minha, era total merecimento. Ele larga a sua e toma a minha, e eu vou andar por essa terra brincando de ser crente? Não. Se Ele disse que eu tenho que ser sal, eu vou salgar. Eu vou chegar nos lugares e vou dar gosto. Eu vou chegar nos lugares e vou mudar o ambiente. Eu vou chegar nos lugares e quem estiver lá vai ter que se moldar, porque eu estou lá. E se eu estou lá, tem que ter respeito, porque eu sou um servo de Deus. Então o ambiente tem que se moldar a mim. Isso é prepotência? Não. Isso é a Bíblia que diz isso. Mas isso depende do ambiente ou depende de mim? Hein? Depende de quem? De mim. Então eu vou ser sal e eu vou ver aquele ambiente ser transformado. E eu sou luz. E quando eu chego, não as trevas que me abraçam, sou eu que dissipo as trevas.
Então é eu que vou iluminar o lugar onde eu estiver. É você que vai iluminar o lugar que eu estiver. A responsabilidade é sua, não é das trevas. Só existiam as trevas naquele lugar porque você não tinha chegado ainda. Agora não. Agora tem luz. Você está lá. Amém? E Deus está onde você está. Você carrega a presença de Deus. Você é um cara, você é uma menina, você é um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. O nome da nossa igreja é Comunidade Extrema Unção. E não é assim por acaso. É porque nós temos a consciência que devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele diz assim, ó: eu vou, mas eu deixarei com vocês outro Consolador. O Espírito Santo, ele não está em nós, ele habita em nós. Saiba disso. Saiba quem você é. Saiba a responsabilidade que você tem. E saiba o que você carrega. E a responsabilidade que está sobre a sua vida. Amém, igreja? Vamos ficar de pé.